Alika permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se o próprio tempo tivesse decidido esperar antes de seguir adiante. O vento leve de barro preto tocava seu rosto, mas não conseguia aliviar o peso que se acumulava dentro dela, prestes a se transformar em verdade. Durante tanto tempo, ela viveu como Lúcia, escondendo não apenas um nome, mas uma história inteira construída sobre perdas, fugas e responsabilidades que nunca deixaram de existir. Aquele segredo não era apenas uma proteção, mas também uma prisão que a separava de tudo o que desejava viver. Tonho, por sua vez, observava cada movimento dela com atenção sincera, sem perceber que estava prestes a atravessar um limite invisível. Para ele, Alika sempre foi um mistério envolto em sentimentos intensos, mas nunca imaginou que esse mistério carregasse um reino inteiro destruído pela ambição. A hesitação de Alika não vinha do medo de ser julgada, mas da consciência de que, ao revelar a verdade, ela também mudaria o destino de Tonho. A partir daquele momento, ele deixaria de ser apenas um homem simples para se tornar alguém ligado a uma guerra silenciosa que ultrapassava continentes. As lembranças de Batanga voltaram com força. O rosto do rei Caimã II, a firmeza de Niara e a sombra constante de Jendal se misturavam em sua mente como fragmentos de um passado que jamais poderia ser apagado. Cada memória carregava dor, mas também um senso de dever impossível de ignorar. Quando finalmente começou a falar, sua voz saiu baixa, mas firme o suficiente para romper o silêncio entre eles. Não era apenas um relato, mas uma reconstrução de tudo aquilo que havia sido arrancado dela, palavra por palavra, como se estivesse revivendo cada momento. Tonho escutava sem interromper, mas sua expressão se transformava lentamente. O que antes era curiosidade deu lugar a uma incredulidade silenciosa, seguida por um impacto emocional que ele ainda não conseguia organizar em pensamentos claros. Ele tentou conectar a mulher diante dele com a figura que ela descrevia, mas parecia impossível que aquelas duas realidades coexistissem. A jovem que ele conhecia agora se revelava alguém cuja vida havia sido moldada por decisões políticas, traições e perdas irreparáveis. Mesmo assim, o que mais o atingiu não foi a revelação em si, mas o fato de Alika ter carregado tudo aquilo sozinha. A solidão escondida por trás do olhar forte dela passou a fazer sentido, revelando uma dimensão que ele nunca havia compreendido completamente. Enquanto isso, em outro ponto de Barro Preto, a atmosfera era completamente diferente. A preparação para o noivado de Mirinho e Virgínia avançava com rapidez, transformando o espaço em um cenário cuidadosamente planejado para demonstrar poder e prestígio social. Cada detalhe era pensado para impressionar. As mesas alinhadas, os objetos refinados e a movimentação constante criavam uma aparência de harmonia, embora por trás daquela organização existissem interesses ocultos e alianças construídas mais por conveniência do que por afeto. Virgínia observava tudo com um olhar calculado, consciente de que aquele evento representava mais do que um compromisso afetivo. Para ela, o noivado era uma estratégia, uma forma de consolidar sua posição e garantir que nada ameaçasse o controle que exercia sobre sua própria imagem. Mirinho, no entanto, não compartilhava da mesma segurança. Embora estivesse no centro da celebração, sua mente não conseguia se afastar de Alika. A rejeição que havia sofrido se transformara em obsessão, tornando impossível para ele aceitar a ideia de seguir em frente. Sebastião, observando à distância, carregava um sentimento de tristeza silenciosa. Para ele, aquele noivado não representava felicidade, mas sim a confirmação de que Mirinho estava se afastando de qualquer possibilidade de viver algo verdadeiro, preso a uma estrutura que exigia a aparência acima de tudo.
Em meio a esse cenário, Ana Maria começou a se aproximar de Manuel de forma mais evidente. Não havia pressa em seus gestos, mas sim uma curiosidade crescente, como se estivesse tentando compreender o que existia por trás daquele homem que até então permanecia distante. De volta a Alica e Tonho, o silêncio entre eles já não era o mesmo. A verdade havia criado um espaço novo, onde não havia mais necessidade de esconder nada, mas onde também surgiam dúvidas inevitáveis sobre o futuro que poderiam construir juntos. Niara, observando tudo com atenção, manteve sua postura firme. Para ela, aquele momento era essencial, pois representava não apenas uma revelação, mas também um teste de caráter. E, até aquele ponto, Tonho demonstrava estar à altura da confiança que começava a ser depositada nele. Pouco depois, a festa de noivado ganhou vida com música, vozes e movimentos que preenchiam o ambiente. No entanto, nem todos estavam ali apenas para celebrar. Fabrício circulava discretamente, atento a cada detalhe, esperando o momento certo para agir sem ser notado. Mundica, por sua vez, tentava manter o controle da situação, mas não percebia que já estava sendo conduzida para longe do verdadeiro foco. Cada distração era parte de um plano maior, executado com precisão por alguém que sabia exatamente como desaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Em meio ao barulho e à movimentação, Fabrício encontrou a oportunidade perfeita e simplesmente sumiu, deixando para trás apenas confusão e a sensação de que algo importante havia escapado. Enquanto tudo isso acontecia no Brasil, em Batanga, a tensão seguia outro caminho. Mr. Campbell levou até Jendal uma informação que parecia simples, mas que carregava implicações perigosas demais para serem ignoradas. O artigo escrito por Nilo Peçanha não era apenas uma notícia. Para alguém como Jendal, acostumado a desconfiar de tudo, cada detalhe representava uma pista, um fragmento de uma verdade que ele tentava desesperadamente manter enterrada. A mente dele começou a trabalhar rapidamente, conectando informações que, até então, pareciam isoladas. Aos poucos, a conclusão se formou de maneira inevitável, como se sempre tivesse estado ali, apenas esperando o momento certo para emergir. Alica não estava morta. E mais do que isso, ela estava no Brasil. Essa percepção não trouxe apenas surpresa, mas um tipo de raiva fria, calculada, que crescia de forma silenciosa. Para Jendal, aquilo não era apenas um problema, mas uma ameaça direta ao poder que ele havia construído com tanto esforço. A partir daquele instante, a busca deixava de ser uma possibilidade e se tornava uma certeza. Ele não descansaria até encontrar Alica, porque sabia que, enquanto ela estivesse viva, o seu reinado nunca estaria realmente seguro. Enquanto isso, o impacto da revelação de Alica ainda ecoava dentro de Tonho como uma onda que não encontrava margem para se dissipar. Ele caminhava ao lado dela, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, tentando reorganizar tudo aquilo que havia acabado de descobrir. A mulher que ele amava não era apenas alguém marcada por dificuldades, mas alguém cujo destino estava ligado a um reino destruído, a uma guerra que ele mal conseguia compreender. Ainda assim, o sentimento que nutria por ela não diminuía, apenas se tornava mais pesado. Alica percebia esse silêncio diferente. Não era rejeição, mas um tipo de adaptação emocional, como se Tonho estivesse aprendendo a amar não apenas a mulher diante dele, mas também a história que vinha junto com ela, carregada de perigos e responsabilidades. Ela sabia que aquele momento definiria tudo. Se Tonho decidisse se afastar, ela teria que aceitar. Não poderia arrastá-lo para uma realidade que nem ela mesma conseguia controlar completamente,
marcada por perseguições e ameaças que ultrapassavam qualquer lógica comum. No entanto, havia algo no olhar dele que permanecia firme. Mesmo diante do choque, Tonho não se afastava. Pelo contrário, parecia mais atento, como se tentasse encontrar uma forma de se manter ao lado dela, apesar de tudo o que agora sabia. Enquanto tudo isso acontecia, a festa de noivado atingia seu ponto mais alto. Risadas ecoavam, copos se chocavam e a música criava uma atmosfera vibrante, mascarando qualquer tensão que pudesse existir por trás daquela celebração cuidadosamente construída. Virginia circulava entre os convidados com segurança, mantendo uma postura impecável. Cada gesto seu era calculado para reforçar sua imagem, garantindo que todos enxergassem nela a figura perfeita para ocupar aquele lugar ao lado de Mirinho. Ainda assim, por trás daquela aparência controlada, havia uma inquietação crescente. A presença constante de Alika em seus pensamentos era como uma sombra que se recusava a desaparecer, mesmo naquele momento que deveria ser inteiramente seu. Mirinho, por sua vez, não conseguia se entregar completamente à festa. Embora estivesse cercado por elogios e atenção, sua mente insistia em retornar à mesma imagem, Alika, distante, inacessível, indiferente a tudo aquilo que ele tentava oferecer. Esse contraste entre aparência e realidade criava uma tensão silenciosa. A festa seguia, mas o sentimento de satisfação plena simplesmente não existia. Era como se todos estivessem representando papéis que já não conseguiam sustentar por muito tempo. Sebastião continuava observando à distância, cada vez mais convencido de que aquele noivado era um erro. Não havia alegria genuína, apenas conveniência e necessidade de manter estruturas sociais que já começavam a mostrar sinais de desgaste. Ao mesmo tempo, Ana Maria e Manuel encontravam pequenos momentos de conexão no meio da multidão. Não era algo evidente, mas havia uma troca de olhares que sugeria o início de algo novo, ainda indefinido, mas carregado de curiosidade e expectativa. Pouco depois, a ausência de Fabrício começou a ser percebida. No início, parecia apenas um detalhe sem importância, mas à medida que os minutos passavam, a inquietação de Mundica aumentava de forma visível. Ela percorria o espaço com os olhos, tentando localizá-lo, sem perceber que já era tarde demais. O plano de Fabrício havia sido executado com precisão, e agora restava apenas o vazio deixado por sua fuga repentina. Esse desaparecimento trouxe uma quebra sutil na atmosfera da festa. Embora a música continuasse, havia uma sensação de descompasso, como se algo tivesse saído do controle sem que todos percebessem imediatamente. Enquanto isso, Alika e Tonho permaneciam afastados do centro da celebração. O mundo ao redor parecia distante, irrelevante diante daquilo que havia sido revelado entre eles. Cada palavra não dita carregava um peso maior do que qualquer discurso. Tonho finalmente encontrou forças para se expressar, mas não em forma de questionamento ou dúvida. O que surgiu foi algo mais simples, porém mais profundo, a necessidade de entender como poderia continuar ao lado dela sem se tornar um obstáculo. Alika escutou em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Ela não esperava a aceitação imediata, mas também não queria que ele se sacrificasse por algo que talvez fosse maior do que ambos poderiam enfrentar juntos. Ainda assim, havia um ponto em comum entre eles: nenhum dos dois desejava se afastar. Mesmo sem respostas claras, a conexão que existia entre eles parecia resistir, adaptando-se à nova realidade que se impunha lentamente. Ao mesmo tempo, Niara observava cada movimento com atenção estratégica. Para ela,
Não bastava que Tonho amasse Alika. Era necessário que ele compreendesse a dimensão do que estava em jogo e fosse capaz de se manter firme quando a situação exigisse. A confiança que começava a se formar não era baseada em palavras, mas em atitudes. E até aquele momento, Tonho demonstrava algo raro, a disposição de permanecer mesmo quando tudo indicava que deveria recuar. Enquanto isso, em Batanga, a atmosfera era completamente diferente. O ambiente carregava uma tensão constante, como se cada decisão pudesse desencadear consequências irreversíveis dentro de um sistema já fragilizado. Gendal permanecia em silêncio após ouvir as informações trazidas por M.R. Campbell. Sua mente analisava cada detalhe com precisão, descartando possibilidades até chegar a uma conclusão que não podia mais ser ignorada. A ideia de que Alika estivesse viva não era apenas uma suspeita. Tornava-se uma certeza lógica, construída a partir de sinais que, isoladamente, poderiam parecer insignificantes, mas que juntos formavam um quadro impossível de negar. Esse tipo de descoberta não gerava impulsividade em Gendal. Pelo contrário, tornava-o ainda mais perigoso. Sua reação não era explosiva, mas calculada, como alguém que entende que o verdadeiro poder está no momento certo de agir. Ele sabia que não poderia atacar sem informações concretas. Precisava confirmar, localizar, entender o contexto. Mas, acima de tudo, precisava impedir que Alika ganhasse qualquer tipo de apoio que pudesse ameaçar seu domínio. A menção ao Brasil passou a ocupar um espaço central em seus pensamentos. Um território distante, mas que agora se transformava no ponto-chave de uma possível reviravolta no jogo de poder que ele acreditava controlar completamente. Enquanto isso, os aliados de Alika em Batanga continuavam suas próprias movimentações, muitas vezes sem saber que o perigo estava se aproximando novamente. Cada passo dado na tentativa de resistir ao regime de Gendal carregava riscos crescentes. De volta a Barro Preto, a festa começava a se encaminhar para o fim, mas deixava para trás muito mais do que lembranças. As relações ali presentes haviam sido alteradas, ainda que de forma sutil, preparando o terreno para conflitos que ainda estavam por vir. Alika sabia que não poderia mais se esconder como antes. A revelação feita a Tonho era apenas o começo de um processo inevitável, no qual sua identidade deixaria de ser um segredo para se tornar um fator determinante em tudo ao seu redor. Tonho, por sua vez, começava a entender que amar Alika significava aceitar uma realidade muito maior do que ele havia imaginado. Não se tratava apenas de um relacionamento, mas de uma escolha que poderia colocá-lo diretamente no caminho do perigo. Mesmo assim, ele não demonstrava a intenção de recuar. Pelo contrário, havia em seu olhar uma determinação silenciosa, como se, naquele momento, ele tivesse tomado uma decisão que ainda não precisava ser dita em voz alta. E, enquanto a noite caía sobre Barro Preto, trazendo consigo uma aparente tranquilidade, uma verdade já se tornava inevitável. A distância entre o Brasil e Batanga estava diminuindo, e com ela, o tempo que restava antes que tudo colidisse. Naquele exato momento, quando a noite já envolvia Barro Preto com sua calma enganosa, Alika começou a sentir que algo havia mudado de forma irreversível dentro dela. Não era apenas o fato de ter contado a verdade a Tonho, mas a sensação de que agora não havia mais volta. Durante muito tempo, esconder sua identidade foi uma forma de sobreviver. Mas agora, depois de abrir aquela parte de si, ela percebia que a linha entre proteção e exposição havia desaparecido completamente, deixando-a vulnerável de uma maneira nova. Tonho, ao seu lado, carregava um silêncio que já não era confusão, mas reflexão.
Ele não estava mais tentando entender quem Alika era, mas sim o que significava estar ao lado dela a partir daquele ponto, com tudo o que aquilo implicava. A realidade começava a se desenhar diante dele com uma clareza incômoda. Não se tratava apenas de amar alguém, mas de aceitar que esse amor estava diretamente ligado a conflitos que poderiam atravessar fronteiras e colocar vidas em risco. Ainda assim, havia algo dentro dele que não permitia o recuo. Talvez fosse a forma como Alika sempre enfrentava tudo com dignidade, ou talvez fosse o vínculo que havia crescido entre eles de forma inevitável, resistindo a cada obstáculo imposto. Enquanto isso, os últimos momentos da festa de noivado ainda ecoavam pela cidade. Pequenos grupos se dispersavam, levando consigo comentários, impressões e julgamentos que começavam a circular com rapidez entre os moradores de Barro Preto. Virginia, ao retornar para casa, mantinha a postura firme, mas por dentro sentia uma inquietação que não conseguia ignorar. O noivado havia sido realizado, mas a sensação de controle absoluto começava a escapar de suas mãos. A figura de Alika continuava presente em seus pensamentos, não como uma rival direta naquele momento, mas como uma ameaça latente, alguém que desafiava silenciosamente a ordem social que Virginia sempre acreditou ser inabalável. Mirinho, por outro lado, demonstrava sinais ainda mais claros de instabilidade emocional. O noivado não havia trazido a satisfação esperada, e a ausência de Alika em sua vida parecia amplificar ainda mais sua frustração. Esse tipo de conflito interno começava a torná-lo imprevisível, o que poderia gerar consequências difíceis de controlar. Sua obsessão não diminuía, apenas mudava de forma, tornando-se mais silenciosa e potencialmente mais perigosa. Sebastião, observando tudo de longe, compreendia que aquela união não traria equilíbrio. Para ele, era apenas questão de tempo até que as tensões ocultas viessem à tona de forma mais evidente, rompendo a aparência de estabilidade. Enquanto isso, Ana Maria se permitia explorar uma nova possibilidade ao se aproximar de Manuel. Não havia pressa, nem declarações, mas uma construção gradual de confiança, baseada em pequenas trocas que começavam a ganhar significado. Esse contraste entre relações construídas com verdade e outras baseadas em interesse reforçava ainda mais o clima de transformação que tomava conta de Barro Preto, preparando o terreno para mudanças inevitáveis. Pouco depois, a notícia da fuga de Fabrício começou a se espalhar com mais clareza. O que antes era apenas um desaparecimento discreto agora se tornava um evento relevante, gerando desconfiança e questionamentos entre aqueles que estavam presentes. Mundica, especialmente, sentia o peso dessa situação. A sensação de ter sido enganada de forma tão simples a deixava inquieta, como se tivesse perdido o controle de algo que acreditava dominar completamente. Essa quebra de controle, embora pequena à primeira vista, era simbólica. Indicava que nem tudo podia ser previsto ou manipulado, abrindo espaço para imprevistos que poderiam alterar o curso dos acontecimentos. Enquanto isso, Alika começava a reorganizar seus próprios pensamentos. A revelação feita a Tonho não era apenas emocional, mas também estratégica. A partir daquele momento, ela precisava considerar como suas ações afetariam não apenas a si mesma, mas todos ao seu redor. Niara, sempre atenta, percebia essa mudança. Para ela, cada passo precisava ser calculado com precisão, pois qualquer erro poderia atrair atenção indesejada, especialmente agora que existiam sinais de que Jendal começava a desconfiar. E, de fato, em Batanga, essa desconfiança já havia se transformado em algo mais sólido.
Gendal não era um homem que ignorava coincidências, e a soma das informações que recebia começava a formar um padrão claro demais para ser descartado. Ele passou a considerar não apenas a possibilidade de Alika estar viva, mas também os caminhos que ela poderia ter seguido. O Brasil surgia como uma hipótese plausível, especialmente diante das conexões indiretas mencionadas no artigo. Essa linha de raciocínio o levava a um ponto crítico: se Alika estivesse realmente em Barro Preto, então todo o equilíbrio de poder poderia ser ameaçado em um curto espaço de tempo, dependendo de quem estivesse ao lado dela. Gendal não demonstrava pressa, mas sua mente já começava a estruturar possíveis estratégias. Ele sabia que agir sem confirmação poderia gerar falhas, mas também sabia que esperar demais poderia permitir que seus inimigos se fortalecessem. Ao mesmo tempo, ele começava a avaliar quem, dentro de seu próprio círculo, poderia estar escondendo informações. A desconfiança, característica central de sua personalidade, se intensificava à medida que a situação se tornava mais complexa. De volta ao Brasil, a noite avançava com uma tranquilidade aparente. Mas por trás desse silêncio, decisões importantes estavam sendo tomadas, ainda que não fossem expressas em palavras diretas. Tonho, sozinho por alguns instantes, refletia sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que sua vida havia mudado, mas ainda não compreendia completamente a extensão dessa mudança. Ainda assim, algo dentro dele já havia escolhido permanecer. Alika, por sua vez, começava a aceitar que não poderia mais dividir sua vida em duas partes separadas. A princesa e a mulher que amava Tonho agora precisavam coexistir, sem máscaras, sem distâncias artificiais. Esse processo não seria simples. Exigiria força, estratégia e, acima de tudo, confiança nas pessoas certas. E, naquele momento, Tonho começava a ocupar um lugar que ia além do sentimento, tornava-se parte do caminho que ela precisaria trilhar. Enquanto tudo isso acontecia, Barro Preto permanecia alheia à dimensão real do que estava por vir. Para a maioria, os acontecimentos recentes eram apenas dramas locais, conflitos sociais comuns dentro de uma pequena comunidade. Mas essa percepção estava prestes a mudar. Porque, à medida que Batanga e Brasil se aproximavam através das decisões de seus personagens centrais, o que antes parecia distante começava a se tornar inevitavelmente próximo. E, nesse cenário, cada escolha passava a ter um peso maior, cada movimento carregava consequências mais profundas. A história deixava de ser apenas sobre sentimentos e passava a se entrelaçar com poder, identidade e sobrevivência. Enquanto tudo isso acontecia, uma sensação quase imperceptível começava a se instalar em Barro Preto, como se o equilíbrio frágil que sustentava aquela realidade estivesse prestes a ser rompido. Não havia sinais claros, mas pequenas mudanças indicavam que algo maior se aproximava. Alika sentia isso com mais intensidade do que qualquer outra pessoa. Não era apenas uma intuição, mas uma consequência lógica de tudo o que havia vivido. Ela sabia que, quando a verdade começava a emergir, o perigo não demorava a segui-la. Na manhã seguinte, ao caminhar pelas ruas da cidade, ela percebeu olhares diferentes. Não eram necessariamente hostis, mas carregavam uma curiosidade silenciosa, como se sua presença já não fosse tão invisível quanto antes. Essa mudança era sutil, mas significativa. Durante muito tempo, ela conseguiu se misturar, viver sem chamar atenção. Agora, no entanto, cada passo parecia carregado de um peso maior, como se sua identidade estivesse começando a se refletir no mundo ao redor. Tonho, ao seu lado, também notava essa diferença,
embora não conseguisse explicá-la completamente. A sensação de que algo estava fora do lugar crescia dentro dele, acompanhada por um instinto protetor que se tornava cada vez mais forte. Ele começava a compreender que sua proximidade com Alika não era mais apenas emocional. Havia uma responsabilidade implícita, uma necessidade de estar atento a tudo o que poderia ameaçá-la, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente de onde viria esse perigo. Enquanto isso, Niara mantinha sua postura estratégica, observando cada detalhe com precisão. Para ela, aquela mudança no ambiente era um sinal claro de que o tempo estava se esgotando. A permanência em Barro Preto não poderia continuar da mesma forma por muito mais tempo. Ela sabia que, quanto mais Alika se envolvesse emocionalmente, mais difícil seria tomar decisões necessárias. E, ainda assim, não podia impedir que isso acontecesse, pois compreendia que aquele vínculo com Tonho também era uma fonte de força. Em paralelo, na casa dos Bonafé e dos Borges, as consequências do noivado começavam a se manifestar de maneira menos visível, mas igualmente relevante. O evento havia cumprido sua função social, mas não havia resolvido os conflitos internos que persistiam. Virginia continuava a agir com firmeza, mas sua confiança já não era absoluta. A presença constante de Alika como um elemento imprevisível começava a gerar uma tensão que nem mesmo sua habilidade de controle conseguia neutralizar completamente. Mirinho, por sua vez, demonstrava sinais mais claros de inquietação. O compromisso assumido não o acalmava, e sua incapacidade de se desprender da ideia de Alika criava um conflito que poderia levá-lo a atitudes impulsivas. Esse tipo de instabilidade não passava despercebido por aqueles ao seu redor. Pequenos gestos, olhares mais longos, reações fora de contexto começavam a indicar que algo dentro dele estava longe de se resolver. Sebastião observava esse comportamento com crescente preocupação. Para ele, era evidente que aquela situação não poderia se sustentar indefinidamente sem gerar consequências mais graves, especialmente considerando o ambiente competitivo em que estavam inseridos. Ao mesmo tempo, Ana Maria e Manuel continuavam a se aproximar de forma gradual. A relação entre eles não carregava o peso de interesses externos, o que a tornava mais leve, mas também mais incerta, já que ainda estava em formação. Esse contraste entre relações construídas com naturalidade e outras baseadas em estratégia reforçava a sensação de que Barro Preto estava passando por um momento de transformação silenciosa, onde cada ligação poderia influenciar o rumo dos acontecimentos. Enquanto isso, a fuga de Fabrício começava a produzir efeitos mais concretos. A ausência dele levantava suspeitas, e perguntas começavam a surgir entre aqueles que tentavam entender o que realmente havia acontecido durante a festa. Mundica, particularmente afetada, buscava respostas que não encontrava. A sensação de ter sido enganada de forma tão direta abalava sua confiança, fazendo com que ela começasse a questionar não apenas o ocorrido, mas também as pessoas ao seu redor. Essa quebra de confiança tinha implicações maiores do que parecia. Em um ambiente onde alianças eram fundamentais, qualquer fissura poderia desencadear uma série de desdobramentos difíceis de prever. Enquanto Barro Preto lidava com essas tensões internas, em Batanga, a situação evoluía de forma mais intensa. Gendal já não tratava a possibilidade de Alika estar viva como uma hipótese distante, mas como uma ameaça concreta que precisava ser enfrentada. Ele começou a mobilizar recursos de forma discreta, evitando chamar atenção enquanto reunia informações. Cada decisão era tomada com cautela, mas também com uma determinação crescente de eliminar qualquer risco ao seu poder.
A menção ao Brasil deixava de ser apenas um detalhe e passava a ocupar o centro de suas estratégias. Para Gendal, compreender o que estava acontecendo naquele território distante se tornava essencial para manter o controle sobre sua própria realidade. Ao mesmo tempo, sua desconfiança em relação aos próprios aliados aumentava. Ele sabia que informações como aquelas não surgiam do nada, e isso indicava que alguém, em algum lugar, poderia estar contribuindo para que a verdade viesse à tona. Esse tipo de paranoia não era novo, mas se intensificava à medida que as peças começavam a se mover de forma inesperada. Para ele, o perigo não estava apenas em Alika, mas em tudo o que ela poderia representar. De volta ao Brasil, Alika começava a perceber que sua permanência em Barro Preto exigiria novas estratégias. Não poderia mais agir como antes, nem confiar que sua identidade permaneceria protegida indefinidamente. Ela sabia que precisaria tomar decisões difíceis, talvez até se afastar de tudo aquilo que começava a construir ao lado de Tonho. Essa possibilidade, embora dolorosa, começava a se tornar cada vez mais real. Tonho, mesmo sem conhecer todos os detalhes, sentia que algo estava prestes a mudar. A tranquilidade que existia entre eles começava a dar lugar a uma expectativa silenciosa, como se ambos soubessem que o tempo de estabilidade estava chegando ao fim. Ainda assim, ele não demonstrava intenção de recuar. Pelo contrário, sua presença se tornava mais constante, como se estivesse se preparando, mesmo sem perceber, para enfrentar algo que ainda não havia se revelado completamente. Enquanto o dia avançava e a cidade retomava seu ritmo habitual, uma verdade se tornava cada vez mais clara: os acontecimentos recentes não eram isolados, mas parte de um movimento maior que conectava destinos distantes. E, nesse cenário, Alika deixava de ser apenas uma mulher tentando reconstruir a própria vida. Ela voltava a ser aquilo que sempre foi, mesmo escondida, uma peça central em um conflito que estava longe de terminar. A partir daquele momento, tudo parecia caminhar em direção a um ponto inevitável, como se os acontecimentos recentes não fossem apenas coincidências, mas sinais de um desfecho que começava a se desenhar lentamente no horizonte. Alika já não conseguia ignorar a sensação de que o tempo estava contra ela. Cada decisão precisava ser tomada com mais cuidado, pois qualquer erro poderia expor não apenas sua identidade, mas também colocar em risco todos que estavam ao seu lado. Tonho, mesmo sem compreender completamente a dimensão do perigo, começava a agir de forma mais presente. Sua postura mudava de maneira sutil, revelando um instinto protetor que surgia naturalmente diante da vulnerabilidade crescente de Alika. Esse tipo de vínculo, construído entre silêncio e confiança, tornava-se ainda mais forte diante da incerteza. Não havia promessas grandiosas, apenas a escolha contínua de permanecer, mesmo quando o futuro parecia cada vez mais imprevisível. Enquanto isso, Barro Preto seguia sua rotina aparente, mas carregava uma tensão que já não podia ser ignorada. Pequenos conflitos começavam a ganhar mais espaço, como reflexos de um cenário maior que ainda não havia se revelado completamente. Virginia mantinha sua posição, mas já não se sentia completamente segura. A presença indireta de Alika continuava a afetar suas decisões, criando um desconforto que ela não conseguia eliminar, por mais que tentasse controlar tudo ao seu redor. Mirinho, por outro lado, mergulhava cada vez mais em sua própria instabilidade. O noivado não havia trazido equilíbrio, apenas aprofundado um conflito interno que poderia levá-lo a atitudes ainda mais impulsivas no futuro. Sebastião observava tudo com um olhar carregado de preocupação, compreendendo que aquela estrutura social, aparentemente sólida,
estava começando a apresentar rachaduras que poderiam se tornar irreversíveis com o tempo. Ana Maria e Manuel continuavam a desenvolver uma aproximação mais leve, quase como um contraponto ao caos crescente. A relação entre eles surgia sem pressões externas, o que a tornava mais genuína, mas também mais delicada. Ao mesmo tempo, as consequências da fuga de Fabrício ainda se faziam sentir. A ausência dele deixava perguntas no ar, criando um ambiente de desconfiança que começava a afetar as relações entre aqueles que estavam presentes na festa. Mundica, especialmente, não conseguia se libertar da sensação de ter sido manipulada. Esse tipo de experiência não apenas abalava sua confiança, mas também a tornava mais atenta a tudo o que acontecia ao seu redor. Enquanto Barro Preto enfrentava essas mudanças internas, em Batanga, a situação avançava de forma mais direta. Gendal já não trabalhava com suposições, mas com a convicção de que precisava agir para neutralizar a ameaça representada por Alica. Ele começava a estruturar movimentos que poderiam ultrapassar fronteiras, utilizando sua influência para obter informações mais precisas sobre o Brasil. Cada passo era calculado para reduzir riscos e aumentar seu controle sobre a situação. Essa movimentação silenciosa tornava o cenário ainda mais perigoso, pois indicava que o confronto entre passado e presente estava prestes a acontecer de forma inevitável, conectando dois mundos que até então permaneciam separados. De volta ao Brasil, Alica começava a aceitar que não poderia mais adiar certas decisões. A vida que construía em Barro Preto estava ameaçada, e a possibilidade de precisar partir se tornava cada vez mais concreta. Esse pensamento a feriu de forma profunda, pois significava abrir mão de tudo aquilo que começava a dar sentido à sua existência naquele lugar, especialmente o vínculo que havia criado com Tonho. Tonho, mesmo sem saber de tudo, percebia essa mudança. Havia uma distância sutil no comportamento de Alica, não por falta de sentimento, mas pela pressão das circunstâncias que começavam a se intensificar ao redor deles. Ainda assim, ele não recuava. Sua presença continuava firme, como se, de alguma forma, já tivesse decidido que enfrentaria qualquer consequência ao lado dela, independentemente do que estivesse por vir. Niara, observando esse cenário, compreendia que o tempo de preparação estava chegando ao fim. A permanência em Barro Preto não poderia ser sustentada indefinidamente, especialmente agora que havia sinais claros de que Gendal estava se aproximando da verdade. Essa percepção transformava cada momento em algo mais valioso, mas também mais frágil. Tudo o que estava sendo construído poderia desaparecer rapidamente, dependendo das escolhas que seriam feitas a partir dali. E assim, enquanto o sol se punha mais uma vez sobre Barro Preto, uma verdade silenciosa se consolidava. Os caminhos de Alica e Gendal estavam destinados a se cruzar novamente, e quando isso acontecesse, nada permaneceria como antes.